pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Arruda e estamos na Prosa das 5. E hoje eu vou entrevistar a Ana Luísa Mano. Agora é você que vai responder as perguntas, Ana, que no episódio anterior eu que respondi. E vão ser perguntas a respeito da formação sua como psicóloga, mas também colocando alguns temas que você entrou em contato ao longo do seu percurso, né, para a gente conversar um pouco sobre eles. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Lucas. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. A fenomenologia é uma abordagem que você toma como referência nos seus atendimentos em psicoterapia. A pergunta é a seguinte: quando você primeiro entrou em contato com essa abordagem na faculdade, a fenomenologia ela te encontrou ou você encontrou a fenomenologia? Ou seja, ela revelou algo que já tinha em você, como se ela revelasse algo que você já tinha presente na sua história de vida e que realçou algumas coisas em você do seu jeito, ou ela foi uma coisa externa que chegou e você teve que aprender suas técnicas de modo para incorporar essas técnicas e essas referências, né? Gostei muito da pergunta. A fenomenologia, para quem não sabe, ela é uma maneira de olhar para o mundo onde você observa o fenômeno. O que isso quer dizer? Na fenomenologia, você observa o que acontece simples e puramente. Então, por exemplo, quando você está com um paciente, você escuta como ele viveu determinada situação, qual a leitura que ele faz disso, e como que ele vai seguir a vida dele a partir disso, qual a maneira que ele vai interpretar o que aconteceu e o que ele fez, o que ele sentiu. Então, assim, voltando para a pergunta, na faculdade, quando eu conheci a fenomenologia, ela para mim fez muito sentido porque é como se ela colocasse uma resposta para a grande pergunta que é quem somos nós? O que é o individual? Eu tenho a impressão de que a fenomenologia ela explica o que não dá para explicar. Porque quando você olha para uma pessoa e o comportamento dela, às vezes você pode não entender, né, quem que ela é, ou porque ela está fazendo aquilo, você pode achar que não se encaixa, que não faz sentido. Mas uma vez que você conhece a história dessa pessoa, que você entende como ela pensa, porque ela é como ela é, daí faz tudo sentido dessa vez. E aí, nesse aspecto, eu encontrei a fenomenologia dentro da psicologia como uma maneira de entender o outro, entender o mundo e entender a mim mesma também. Então, eu não sei se a minha resposta é o que você estava pensando, Lucas, quando você fez essa pergunta, né? Então, eu acho que eu encontrei a Fenô, mas ela já estava lá dando uma explicação para aquilo que eu nem sabia que eu tinha como pergunta. É interessante. Eu fiz essa pergunta um pouco pensando nisso que a Fenô ela inclui esse jeito particular, né, como você está falando, da pessoa ser, né, essa singularidade, né, como olhar para essas singularidades, né. E a gente como terapeuta também é uma singularidade, né. Então a gente também de alguma forma tem um apoio aí da nossa pessoa, né, também do nosso jeito de olhar, do olhar, né. E eu achei interessante também o que você falou dessa singularidade é o que não explica, né? Que não é explicado, né? Essa própria singularidade, é isso, né? Essa, como olhar para uma coisa que as teorias de antemão já não explicam tudo, já não dão conta de tudo, né? De uma só vez, né? Uhum. Que para mim esse sempre foi o grande mistério, porque às vezes você fica tentando achar agulha no palheiro, assim, né? O que significa tal coisa, tal comportamento, tal maneira de pensar, de agir, né? Em uma pessoa ou em você mesmo. E quando você trabalha com a fenomenologia, você não fica tentando encaixar em alguma coisa que já existe, né? Você vai criar a partir do que está aparecendo ali, né? Então, por exemplo, eu lembro de um professor nosso, que é o Nishant Tchekinian, né? Que às vezes ele conta a experiência dele com a fenomenologia, ele faz palestras, faz leituras, e a gente brinca que ele não é fenomenólogo, ele é nishaniano, né? No sentido de ele falar como ele vê as coisas, como ele vê o mundo, e ensinar a partir disso, não só a compreensão que ele faz das leituras que ele tem, né, das experiências, mas é um todo maior, assim, né? É o ponto de vista do Nishan. E a ideia é essa, né? Como eu trabalho, inclusive, com os meus pacientes, que cada um deles possa ser a si mesmo, né? A filosofia de si mesmo, nesse sentido. Interessante.
Então, vamos para a pergunta 2, que é sobre o percurso profissional. Então, assim, hoje em dia, aqui agora, olhando retrospectivamente para o seu percurso profissional, você vê uma linha única norteadora, ou há diferentes linhas ou direções que vão se colocando aí no seu percurso? Após formada, eu comecei a pensar que eu precisava trabalhar de uma maneira remota. Eu não sabia como isso ia ser possível, mas eu tinha a impressão de que eu não podia fazer um trabalho assim, que eu tinha que ir para um lugar e ficar lá, assim, eu tinha que poder fazer isso de forma remota. E eu tinha tido uma matéria durante a graduação que falava sobre atendimento online. E isso a gente está falando de 2008 ou 2009, mais ou menos, né, quando eu tive essa matéria. E aí, então eu comecei o primeiro ano de formada já com essa ideia em mente que eu tinha que dar um jeito de atender online. Assim, eu não sabia como ia ser isso, mas para mim era o que fazia sentido na época, assim, né? Eu tinha várias questões práticas também, morava longe, então para mim não era tão simples ficar indo e vindo. E eu falei, não, eu quero atender online. E então todo o meu percurso ele foi baseado nesse fator, né, de que eu queria atender online. Eu não sabia como eu ia fazer, mas eu ia atender online. E não era uma coisa que todo mundo fazia na época. Então, eu descobri esse núcleo de pesquisa, né, que foi onde eu fiz a minha matéria eletiva durante a graduação, 2008 ou 2009, não me lembro, com a professora Rosa Maria Fará. Ela era a coordenadora do núcleo de pesquisas da psicologia em informática, o querido NPPI da PUC de São Paulo. Hoje ele ainda existe, mas com outro nome, que é o Janus Leptic, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas da Tecnologia da Informação, se eu não me engano esse é o nome de hoje, com outra coordenação, porque a professora Rosa morreu. A professora Rosa ela foi fundamental nessa minha formação, né? Porque eu queria fazer o atendimento online, a matéria que ela tinha dado durante a faculdade falava sobre isso, mas falava sobre um atendimento por e-mail, falava sobre atender as pessoas por escrito. E eu achei aquilo sensacional. Eu passei a minha vida, eu cresci mexendo com internet. Desde, sei lá, 6, 7 anos eu comecei a mexer com internet, porque os meus avós tinham internet na casa deles, eles tinham um monte de computadores, eles tinham uma empresa, e eu comecei a aprender a mexer. Então, para mim, conversar com gente online fazia sentido, e quando eu descobri que eu podia trabalhar com isso, parece que encaixou na minha história. Então, eu decidi fazer isso. Então, eu entrei nesse núcleo de pesquisa pós-formada. Você só podia entrar quando você já tivesse o diploma em psicologia e você entrava como membro do aprimoramento clínico. E aí eu comecei a fazer um aprimoramento clínico em fenomenologia, que é o que a gente estava falando agora, e em atendimento online. Então, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o meu atendimento online começou a ser praticado de uma maneira fenomenológica com a minha experiência de cada paciente que chegava, contando a história dele por escrito. E aí foi passando, né, o primeiro ano, eu fiquei 8 anos nesse núcleo, né, e o primeiro ano foi muito aprendizado para tentar entender como funcionava atender alguém por escrito, ou seja, não era em tempo real, era de uma forma assíncrona. E aí, depois eu fui entendendo diversas modalidades possíveis que a gente podia oferecer para atender. E aí, claro, no final do primeiro ano já tinha aquela pergunta: como é que eu ganho dinheiro com isso? Afinal, eu preciso trabalhar, não posso ficar só fazendo como estudante, né? Assim, de pós-graduação ali no caso, né? Eu preciso ganhar dinheiro com isso e eu também quero tentar atender alguém por vídeo. Então, eu fui estudar, né? Eu estudava legislação lá dentro do núcleo, qual era a legislação vigente do Conselho Federal de Psicologia, o que podia, o que não podia, e aí descobri que o núcleo foi fundamental, inclusive, em ajudar a elaborar as resoluções que tratavam do atendimento online, porque era um núcleo que pesquisava isso desde 1995. E aí eu fui entrando de cabeça em relação a atendimento online, como fazer isso. E aí eu fui moldando uma ideia, né? Aí eu conversei com uma colega que ela estava ajudando com a minha supervisão dentro desse núcleo. E eu ofereci para ela a possibilidade de eu criar um site para atendimento online dentro da legislação, com todos os moldes que eram necessários na época, e ela entrar como supervisora e sócia desse site, né? E esse site é o Psicólogos da Internet, né, que eu fundei para atendimento online. Acabou que, na verdade, ela ficou comigo por cerca de 1 ano no site, mas depois ela saiu e eu continuo com o site até hoje. O site existe desde julho de 2012 e hoje a gente está em 2022, né, agora novembro, né, 2022. O site existe há todo esse tempo e a minha prática ela foi indo para esse caminho,
né, de atendimento online e fenomenologia como metodologia para esse atendimento. E aí eu comecei a oferecer outros tipos de atendimento, ainda muito focado em e-mail, mas também comecei a oferecer vídeo, também tinha sessões só por áudio. E aí a legislação foi mudando também, foi sendo mais permitido poder fazer esse tipo de atendimento, né, esse enquadre. Tanto que antes não podia nem chamar de psicoterapia, tinha várias questões, assim, né, tinha que falar como orientação psicológica, né, tinha um número limitado de sessões, tinha várias regras. E aí foi mudando. Em paralelo a isso, sim, eu fundei um consultório. Sim, eu tinha um consultório, uma sala com cadeira ali presencial, vinham as pessoas também para as sessões. Mas eu fazia as duas coisas, eu sempre fiz as duas coisas. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque em 2015 eu me mudei de país e aí eu não tinha mais o consultório físico. Então, como eu sempre tive a clínica online, eu tive a oportunidade de trazer os pacientes que estavam no físico para o online e manter os que eu já tinha na clínica virtual. E aí passei também, ao longo dos anos, a dar supervisão para as pessoas que tinham interesse nessa modalidade, porque elas não conheciam, não sabiam como funcionava e nem como começar, às vezes. Então, a gente criou, dentro do Psicólogos na Internet, um grupo de discussão sobre atendimento online, que foi, aos poucos, se tornando um grupo de supervisão. Então, hoje a gente tem esse grupo. E a orientação dessa supervisão é fenomenológica, porque sou eu que dou a supervisão, mas a gente tem profissionais de todas as abordagens, igual a gente tinha no núcleo da PUC, profissionais de múltiplas abordagens trabalhando com isso. E para finalizar, né, o atendimento online hoje, em 2022, ele é muito difundido, principalmente por causa da pandemia. Muito se caminhou, né, a legislação foi se atualizando conforme a necessidade desse atendimento acontecer. E hoje a maioria das pessoas, ou pelo menos trabalha online de alguma forma, ou às vezes exclusivamente. As pessoas da psicologia, assim, tem muitos psicólogos que estão exclusivamente online agora. Então, essa é a minha trajetória. E eu fico pensando nessa questão da pandemia, né, e também pelo desenvolvimento próprio da profissão com atendimento online, que cresceu muito mesmo, né? Da pandemia foi quase uma descoberta, e eu fico pensando para muitas pessoas, né, desse tipo de atendimento. E eu fico pensando, fazendo um link com o que você falou na primeira pergunta, né, que a fenomenologia concebe um pouco essa singularidade, né, essa particularidade que cada pessoa tem, né, que não se esgota assim numa teoria quando enquadra muito, né? Porque eu fiquei pensando no atendimento online também como não explicável, assim, a princípio, um não conhecido, né, no sentido, né, de que as pessoas foram tendo essa descoberta e hoje em dia se pratica muito a terapia online, né? Tem muitos sites, inclusive, né, que tem plataformas que os terapeutas se cadastram e atendem online, então tem muito uma cultura que está surgindo aí, né? E muita discussão em cima disso também, né? Inclusive já fui contratada para ajudar a criar um desses sites, né? Todo o processo de triagem, tanto do paciente quanto do psicólogo, para chegar para esse atendimento, e como é que encaixa, né, o melhor psicólogo para aquela pessoa, para aquela necessidade, que é bem interessante, assim, o processo. Eu acho que uma questão que permeia muito a minha vida e permeia a minha profissão também como psicóloga, o jeito que eu pratico a psicologia, é essa coisa do não tentar ir contra a mudança, né? Porque tem muito essa questão de vários embates que eu já entrei, inclusive em épocas de estudo, quando eu fiz algumas formações depois de já graduada, que as pessoas não acreditavam no atendimento online, achavam que era um absurdo, né? Não acreditavam que era possível, que era terapêutico, e essa coisa de ir contra, não querer seguir o que o mundo tá pedindo. Assim, acho que a minha vida sempre foi um pouco de participar de projetos que as pessoas não compreendem muito bem, porque são antes do momento em que, tipo, meio de vanguarda, assim, nesse sentido, né? São um pouco antes do momento em que a pessoa tá, assim, então todo mundo fica meio tentando entender o que eu tô fazendo, assim, aí de repente explode, todo mundo tá fazendo, assim, né? Tem um pouco isso, mas porque eu acho que eu sempre questionei muito, assim, como as coisas são e nunca me conformei de não ter outra maneira de serem, assim, né? Então eu vou tentando, vou experimentando e aí vão acontecendo essas evoluções da tecnologia e por aí vai, né? Mesmo essa questão da escolha do terapeuta, né?
que, aliás, só dando um adiantamento, assim, é um dos projetos de conversa sobre escolha de terapeuta, que vocês provavelmente vão ver no episódio mais para frente. Uhum. Mas nessa escolha de terapeuta, acho que é muito importante essas coisas o terapeuta tem X formação ou X atividades já desenvolvidas, isso vai fazendo quase assim, brincando, né, um match com o paciente, né, o que o paciente esperaria ou espera, mas que na terapia em si, né, após essa primeira escolha, né, que pode ser auxiliada por uma máquina, né, que você falou, assim, mas que depois a terapia diz respeito a outras coisas, né? Depois a pessoa vai se aprofundando nela mesma, essas coisas vão deixando de ser importantes, né? Esses critérios de escolha iniciais, né? Então, acho que é muito interessante, isso coloca questões para a gente muito importantes, né? Essas novas formas, né? E eu acho que eu já vou emendar na próxima pergunta, porque tem uma questão também na terapia online que eu acho que é a coisa que eu mais ouço, assim, um pouco falar, que é uma crítica um pouco que na terapia online o corpo não estaria presente, assim, né? O corpo no sentido, assim, você não vê, sei lá, o seu paciente ter alguma manifestação corporal que saia do quadrado da cara dela, ou né? Mas por exemplo, se a pessoa bate o pé, ou se a pessoa tá num tom que você não percebe, talvez por causa da distância da câmera, né? Eu estou um pouco reproduzindo um pouco o que eu vou ouvindo, assim, né? Mas eu queria perguntar, assim, como que você pensa o corpo no atendimento online, né? Nessas conexões virtuais, né? Como que o corpo aparece ou não aparece, né? É um pouco essa questão que eu estou vendo muito hoje em dia. É uma ótima questão. O corpo, ele aparece, mas eu vou fazer uma ressalva aqui antes de responder. Vou fazer essa ressalva de que a minha resposta, ela não tem como não estar tingida pela minha experiência pessoal de uso de internet. Né? E o que significa isso? Eu sou uma pessoa que usa internet desde criança. Assim que surgiu a primeira webcam no Brasil, eu já tinha. Né? Como eu falei, a gente tinha na casa dos meus avós todo um aparato, tinha microfone, tinha webcam. Então eu já sabia como navegar, como conversar com todo tipo de pessoa na internet, né? Inclusive com conversas inapropriadas que apareciam de vez em quando. Eu tinha que sair disso, eu era criança, né? Como é que sai, como é que resolve. Então, eu tenho uma forma de ler as pessoas que eu consigo ver além da tela, assim, não estou falando que eu estou vendo se você está mexendo seu pé agora, por exemplo, né? Não é nesse nível, mas é mais uma coisa de dá para sacar um todo que vai para além do quadrado da tela, né? E aí eu acho que para quem fala que o corpo não está presente, talvez falte experiência prática de uso também, né, da ferramenta. Não, como eu falei, não para você enxergar o que a câmera não mostra, mas para você juntar alguns pontos que talvez você não juntaria. Então, assim, o corpo ele aparece de maneiras diferentes. Por exemplo, dá para lembrar de situações em que pacientes meus começam a ficar nervosos, assim, né? A gente tá falando, a pessoa começa a ficar um pouco nervosa, fica se balançando, um pouco se mexendo, e você vê, né? Isso, de novo, o que vê e o que não vê, né? Então, assim, não é que você não vê nada. Mesmo se a pessoa estiver batendo o pé, por exemplo, às vezes você vê a pessoa meio tremendo, assim, sabe, na câmera, né? E aí você vê que tem alguma coisa acontecendo. Ou você vê que a pessoa está olhando para o lado, você não sabe o que ela está olhando, mas você vê que ela está olhando para alguma coisa. Tem vezes, principalmente para quem usa óculos, que você vê um reflexo no óculos da pessoa. Então você vê que ela está mexendo no telefone, por exemplo, né? Que ela está fazendo alguma coisa que não diz ali da sessão necessariamente, mas entra para a sessão também. E acho que isso que é um diferencial também. Além de você poder notar pequenas reações do corpo, tem reações maiores, como gente que acende um cigarro, gente que às vezes pega outra coisa para tomar. Já aconteceu de paciente meu aparecer com uma garrafa de cerveja na sessão e a gente tem que conversar sobre isso, né? Será que esse é o momento apropriado para tomar uma cerveja? Como é que vai ser isso? Gente já fumando maconha também, diversas vezes já aconteceu na sessão das pessoas quererem fumar maconha e como é que a gente então fala sobre isso. Então, assim, o corpo ele pode se manifestar de maneiras que talvez não fosse se manifestar num consultório, que a pessoa provavelmente não iria trazer, né, isso para o consultório, pode até trazer, né, mas normalmente não traria. Mas de você ir percebendo
o corpo do outro mais confortável no ambiente que ele escolheu para fazer aquela sessão. Gente que às vezes faz a sessão deitada na cama, em várias modalidades do corpo aparecendo, né? Da mesma forma que eu já fiz atividades com pessoas de a pessoa ficar em pé, e fazer movimentações no cômodo, assim, né? Às vezes de jogar almofadas e falar o que está sentindo, assim, em direção a uma parede, né? A pessoa em pé e eu aqui meio que assistindo e depois comentar com essa pessoa, assim, né? Como é que foi essa experiência. Então, assim, o corpo pode aparecer de uma maneira diferente. Eu acho que uma coisa que as pessoas às vezes usam como maneira de criticar o atendimento online é tentar fazer a correspondência sobrepor, assim, né? Igualzinho, o que é a clínica presencial e a clínica online, né? E eu sei que a palavra presencial também não é boa, assim, porque é como se não tivesse presença, né, no online. Mas eu quero dizer, só para facilitar para quem está nos escutando, nos vendo, né, de que no consultório físico as coisas são de um jeito. Aí se você tenta colocar o online exatamente igual como é no consultório físico, você vai chegar à conclusão de que tem muita perda. Tem muita perda, né? Não dá para comparar, não é a mesma coisa. Ok. Ao mesmo tempo, tem muitos ganhos. São coisas diferentes. Então, você consegue ver, geralmente, a casa da pessoa. Você consegue ver como ela transita de algumas formas. Você tem interrupções que muitos diriam que são péssimas para a sessão. Claro que não é bom ter uma interrupção, né, na sessão. Mas você acaba conhecendo aspectos, às vezes até pessoas, né, da vida dos seus pacientes que não iam acontecer de uma outra forma e que entra como dado terapêutico, entra como uma forma de você entender melhor quem aquela pessoa é. E voltando para a fenomenologia, como a vida da pessoa é para aquela pessoa, né? Como ela compreende, interpreta e reage ao mundo que ela sente que vive. Eu fico pensando nessa sobreposição da terapia presencial ou, né, física, assim, não sei como colocar, e da terapia online. Às vezes tem muito uma sobreposição mesmo também nessa questão do divã, né? Então eu já ouvi falar, bom, câmera desligada só com áudio é o divã do presencial, né? Então só desliga a câmera, tá no divã, né? Como se estivesse no divã. Mas eu fico pensando assim, como é diferente mesmo a terapia online em muitos aspectos, né? Então, uma outra questão que eu pensei é que a voz, né? Você falou no começo dos atendimentos por escrito no NPPI na época, né? E esses atendimentos por escrito, né? Acho que eu fico pensando assim, como que a voz, o conteúdo da fala, está indissociado também com a história do corpo dessa pessoa, né? Porque quando a pessoa deita no divã, mais pensando que a psicanálise tem todo um enfoque sobre isso, sobre o divã, né, falando um pouco dessa parte da psicanálise, né, quando a pessoa deita no divã, não é que o corpo some, né, é que ela está contando uma história da vida dela tão profunda e cheia de memórias que o corpo, a história do corpo dela, como ela esteve no mundo, como ela se relacionava com as coisas, com as pessoas, corporalmente também, vão aparecendo bastante, né, nessa fala do divã, né? Então, eu não sei se só o áudio, sem a imagem, se é igual a um divã no consultório presencial, né? Mas eu sei que em ambos eu reflito sobre essa questão da fala, da linguagem, está incluída a existência da pessoa como um todo também, né? Essa comunicação de uma pessoa se contando, né? Então, acho que é muito interessante ver essas coisas que batem, né, que têm similaridades e algumas coisas que também é outra coisa também, né? Apesar de ter uma linha que permeia, assim, né? E só para completar isso também, são outras formas de você apreender o corpo. Por exemplo, no atendimento só por escrito, tenho aqui diversos exemplos, mas vou citar um ou dois, né? Por exemplo, a pessoa que chega falando uma questão social muito difícil de não conseguir se socializar por causa de um distúrbio da fala, que a pessoa escreve ali, né? Eu tenho gagueira, e aí eu não consigo falar sobre isso. E a pessoa, ao escrever esse e-mail, ela repete sílabas nas palavras. E aí a gente observa na prática como é que a pessoa vive aquilo, ela consegue de alguma forma passar, né? Não sei se é o normal dela, de toda hora, toda vez que ela escreve repetindo as sílabas, né? E falar que não está conseguindo lidar com isso, conversar sobre isso, mas está procurando ajuda. E aí repete as sílabas no e-mail, assim, então é uma curiosidade, assim, né?
E um outro clássico que a gente sempre usou, né, para falar sobre atendimento online e como as coisas escapam, assim, né, através dos dedos, quando a pessoa digita a mensagem em vez de falar, da pessoa que chega, assim, super incomodada, super ofendida com a quantidade de vezes que tentou fazer atendimento com psicólogo e não deu certo. Então, a pessoa que chega, assim, muito chateada, muito já com as pedras na mão e nos escreve, né, na época lá na PUC, já passei por 7 terapeutas. Não aguento mais, assim, mas estou aqui tentando de novo. Então, o jeito que a pessoa coloca, né? E por que será que esqueceu esse E, né? De terapeutas, assim, né? Será que foi um ato falho, né? Como diria a psicanálise. Será que foi intencional? Será que foi sem perceber, né? E a probabilidade de ter sido sem perceber é muito grande, né? Mas também fala muito do que aquela pessoa queria trazer mesmo, né? Então vamos falar de clínica. Quer dizer, a gente já está falando de clínica, né? Mas eu tenho a quarta pergunta é a seguinte: qual que você sente que é o seu desafio ao clinicar, né? Então, assim, a gente tem uma amplitude, assim, na nossa prática, né? Na prática do atender, né? Que envolve estudos, envolve a sua própria análise pessoal, né? Também a supervisão, né? O que a gente vai aprendendo, incorporando dos supervisores, dos grupos, né? Então, retomando a pergunta, né? Entre todas essas coisas, essa amplitude da profissão, né? Todos os questionamentos, qual que é o seu desafio atual ao clinicar, assim? Qual que você acha que é o seu desafio nesse contato com os pacientes, né? Eu acho que, como você falou, né, tem o tripé, assim, né, que a gente precisa estar inserido, né, que é o atendimento com os pacientes, a supervisão clínica, que é, para quem não sabe, você se encontrar com os supervisores da psicologia que vão te orientar a respeito de como você está trabalhando os atendimentos que você está fazendo, e a análise pessoal, né, que você fala das suas questões em relação à sua vida e também ao seu trabalho, questões que você tiver para trazer, né. Então, para mim, a minha questão hoje, ela é tentar manter um equilíbrio entre continuar aberta para descobrir o que as pessoas vão me trazer, ao mesmo tempo que, como eu já tenho experiência acumulada, eu tenho a tendência de olhar para alguma coisa que alguém traz e falar, isso eu já conheço. Então, tomar cuidado de não se deixar cair na tentação de saber o que o paciente vai trazer antes dele trazer, né? Ou de achar que o que ele traz é igual ao que outra pessoa trouxe e pronto, porque pela fenomenologia, cada vivência é única. Em cada sessão é única, é tudo muito único. Então, não tentar categorizar as pessoas em caixinhas, né? Não tentar falar para elas, eu já sei o que é isso, e pior, né? Às vezes falar, eu sei o que é isso e é assim que resolve, ó. Né? Não dá para fazer isso, né? A gente não está aqui nesse lugar, e às vezes dá uma vontade, né, de quase dizer, nossa, eu já vi essa história e eu sei para onde ela pode caminhar, né? E pode ser bom, pode ser ruim. Vamos tentar evitar que isso aconteça, né? E ao mesmo tempo, ou ajudar para que aconteça, dependendo do caso, né? Mas ao mesmo tempo, eu sempre lembro daquela frase que eu escutei do João Augusto Pompeia, que foi professor na PUC de fenomenologia, né? Que ele falou uma vez numa palestra assim, né, sobre a partir do momento que ele entra na clínica, já sabendo o que vai acontecer naquela sessão, naquele consultório, com aquele paciente, não importa quantos anos ele tenha de prática clínica, se tiver se tiver 40 anos, a partir daquele dia é o dia que ele tem que se aposentar, né? Porque ele não pode prever o que vai acontecer, ele não pode partir do princípio que ele já sabe, né? E aí eu acho que nesse sentido a gente tem que evitar essa arrogância mesmo, né? De achar que a gente sabe o que o outro vai fazer, o que o outro sente, o que é melhor para ele, né? Então sempre estar meio que se policiando e tomando conta disso, tanto na análise pessoal quanto na supervisão clínica, de não dar essa escorregada, sabe, nos atendimentos, de ver e já concluir, sabe, isto é tal coisa e é assim que faz, né, não é por aí, né. Então, vamos para a quinta e última pergunta, que é uma pergunta mais ampla, mas não sei se dá para incluir isso que você falou agora sobre a clínica, né?
Eu achei muito interessante, assim. A pergunta é a seguinte: se sua profissão fosse uma árvore, onde você se enraizou? Onde estão suas raízes? E de qual sol você toma a sua energia? Você capta a sua energia? É uma pergunta bem ampla, assim, o que vier na cabeça tá valendo. Eu acho que tem uma coisa que eu não falei, né, durante essas perguntas, e agora eu vou falar, que é sobre os meus estudos com relação à morte. E é engraçado assim, pensar que talvez a morte as pessoas entendam como fim, né? O fim da energia, fim de tudo. Assim, né? Você falou de energia, né? E eu falar que eu capto minha energia da morte pode ser meio curioso, assim, né? Para um desavisado. Mas, para mim, na verdade, assim, é muito óbvio que a morte como final das coisas, ela norteia, né? Ela norteia, inclusive, a noção de tempo. Né? A gente só sofre, né, com decisões da vida, com questões da vida, porque a gente sabe que o nosso tempo é finito. Então, nesse sentido, quando eu comecei a estudar morte, eu comecei a estudar morte com várias facetas, assim, não só a morte de caixão, como eu costumo falar, né, mas a morte de fim de ciclos, de términos, mudanças, tanto que eu tenho até um slogan, né, que eu falo as perdas, mudanças e transformações da vida, né, e é um pouco isso que eu abordo, inclusive na minha especialidade de hoje, que é o atendimento a imigrantes, né, já que eu também sou imigrante, né, então eu atendo imigrantes, expatriados, e a maioria dos meus pacientes tem esse background, mas o que me norteia e que me ilumina nesse sentido é sempre ir buscando entender a minha profissão como uma profissão que é longeva, que vai até a minha idade, a idade que eu quiser, na verdade, né? Ela vai funcionar até a idade que eu quiser e que eu consegui estar ali com os meus pacientes ainda de uma forma não arrogante, né? Como eu falei. E que a morte vai permeando isso, né? A morte de maneiras de ser, maneiras que eu mesma trabalho, que talvez vão se modificar ao longo desses anos, maneiras que eu vou, de alguma forma, ir evoluindo, então vão morrendo carcaças minhas e nascendo outras, né? Para eu poder ser uma terapeuta melhor e uma terapeuta diferente da que eu era quando comecei, ou depois de 5 anos, 10 anos de atendimento e por aí vai. E a morte também como maneira de olhar como eu sempre estudei esse tema, né? Então, maneira de olhar para a minha profissão no futuro, assim, talvez não necessariamente trabalhar com tanatologia, que seria o estudo das facetas da morte aí, né? Mas ir estudando um pouco como que a morte está na vida de todo mundo o tempo inteiro, né? Morte de situações, morte de tudo, assim, né? Na verdade, de relações, e encaixando isso na prática como uma forma de oferecer um melhor atendimento para os pacientes. Nossa, realmente, essa questão da morte, né, da finitude, né, a gente se afeta muito, todos, né, quando tem uma morte de uma pessoa querida, né, uma coisa desencadeia tantas coisas existenciais na vida, né, e eu acho que, nossa, foi legal você ter falado disso, desse aspecto da morte, bem nessa imagem da árvore, né, que eu estava mesmo eu me lembrei de uma coisa enquanto eu perguntava, que era justamente sobre isso, e eu não sabia se ia caber falar, ainda bem que você trouxe esse assunto, porque um dia foi na faculdade, né, se eu não me engano, você me convidou para ir num congresso, já lá, assim, num congresso de tanatologia, né, do estudo, né, da tanatologia, né, e aí tinha diversas palestras, a gente ficou lá vários dias e sobre cuidados paliativos, questões de finitude existenciais, né? E eu acho que talvez isso rolaria até uma conversa só sobre isso, porque acho que tem muita coisa, né, para o seu percurso aí para você contar, né? E eu acho que inclusive o fato de você falar, talvez assim, de você falar que você não sobrepõe suas ideias ou soluções já prontas para os pacientes, né? Também é uma forma de encarar seu limite ali com os pacientes, né? O que você pode fazer para abrir um espaço para eles, né? Sem que você não ocupe todo o espaço, né? E isso é talvez uma finitude também, no sentido de que você sabe os seus limites, né? Onde você termina e onde vai começar o outro, assim, né? Então, acho que esse tema dá pano para manga, assim. Acho que pode pensar em fazer um só sobre isso, né? Podemos sim, acho que é uma ótima ideia.
Bom, eu acho que são essas as perguntas. Eu não sei se você quer acrescentar mais uma última coisa, pensando em tudo que a gente falou aqui agora. Eu quero só agradecer pela oportunidade de fazer essa viagem, assim, sobre como foi a minha prática do começo até agora e também para onde eu quero ir depois, assim. Achei que foi muito importante ter essa reflexão aqui. Gostei muito das perguntas. Obrigada. A experiência que eu tive também ao falar no primeiro vídeo foi que eu fui descobrindo coisas à medida que eu fui falando, assim, né? Então é muito interessante esse exercício mesmo, né? De poder falar, de poder... Obrigado também, Ana. Foi muito bom ouvir você aí recontar e com muitas novidades, né? Assim, muitas coisas novas também para mim, né? Alguns aspectos, algumas coisas, algumas ênfases, né? Então foi muito legal. É isso aí. Essa foi a Prosa das 5 e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.